Desaprovação do governo Lula aumenta, principalmente onde o PT sempre foi mais forte que os outros partidos. Com isso, o governo liga alerta para conter essa desaprovação o mais rápido possível. Vejam os números. A Genial Quest acaba de divulgar essa pesquisa em que analisa a aprovação ou a desaprovação do governo Lula em 8 estados brasileiros. O Instituto perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e aqui em São Paulo principalmente, e de 3 pontos percentuais para os demais estados. Vamos aos números. Em São Paulo, o governo Lula é aprovado por 29% dos entrevistados. 69% desaprovam, não sabem ou não responderam 2%. 35% dos mineiros aprovam o governo. 63% desaprovam e 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, o governo é aprovado por 35%, desaprovado por 64%. 1% não sabe ou não respondeu. Na Bahia, 47% aprovam o governo Lula, 51% desaprovam, 2% não sabem ou não responderam. O governo é aprovado por 30% dos paranaenses, desaprovado por 68%, não sabem ou não responderam são 2%. No Rio Grande do Sul, 33% aprovam o governo, 66% desaprovam, 1% não sabe ou não respondeu. Em Pernambuco, o governo Lula é aprovado por 49%, 50% desaprovam. Não sabe ou não respondeu 1%. 28% aprovam o governo em Goiás, 70% desaprovam. Não sabem ou não responderam são 2%. A Quest também divulgou pesquisa de avaliação do governo Lula. Em São Paulo, 16% avaliam o governo Lula como positivo, 27% regular e 55% negativo. Não sabem ou não responderam são 2%. Em Minas Gerais, 22% consideram positivo, 25% regular e 51% negativo. 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, a avaliação do governo Lula é positiva para 19%, regular para 30% e negativa para 50%. 1% não sabe ou não respondeu. 30% dos baianos avaliam o governo de maneira positiva. Regular são 31%, negativo 38%. 1% não sabe ou não respondeu. No Paraná, o governo Lula é considerado positivo por 20%, regular por 19% e negativo por 59%. Não sabem ou não responderam 2%. 19% dos gaúchos avaliam o governo como positivo, 28% regular e 52% negativo. 1% não sabe ou não respondeu. Em Pernambuco, a avaliação do governo Lula é positiva para 33%, regular para 29% e negativa para 37%. 1% não sabe ou não respondeu. Em Goiás, o governo é avaliado como positivo por 18%. Regular são 22% e negativo 58%. 2% não sabem ou não responderam. Especialistas analisam as possíveis causas para essa queda drástica. A avaliação do governo Lula, saiu mais uma pesquisa nesta terça-feira, CNT-MDA. A avaliação negativa do governo Lula cresceu 13 pontos e chega a 44%. Essa pesquisa foi divulgada hoje, mostra que a avaliação do governo federal é positiva, a soma de ótimo e bom é 28,7%, regular para 26,3% e negativa para 44%. Negativa é a soma de ruim e péssimo. Não sabem ou não responderam 1%. A avaliação positiva atingiu a mínima deste mandato. Na rodada anterior era 35%, agora 28,7%, como eu disse. Bom, qual é a metodologia da pesquisa? Contratado pela CNT, a Confederação Nacional de Transporte, o Instituto MDA fez 2.002 entrevistas presenciais entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A maioria desaprova o desempenho pessoal do presidente Lula. A avaliação pessoal dele é uma aprovação de 40,5% e desaprovação de 55,3%. A maioria diz que o presidente não merece reeleição. Essa foi a resposta de 64,8% dos entrevistados, contra 31,7% que acham que o presidente merece governar o país
por mais 4 anos depois de 2026. Idade não é o fator principal. A maior parte das pessoas que participaram dessa pesquisa, 43,6%, falaram que a idade do presidente, que terá 81 anos em 2026, não é um fator relevante para a avaliação do voto. 36,2% disseram que é um problema, que é sim um problema porque prefere líderes mais jovens. E 17,3% disseram que a idade é uma vantagem porque valorizam líderes mais experientes. 2,9% disseram que não sabiam ou não responderam. Números dessa pesquisa que vai caminhando, né, Andressa, lado a lado com aquelas outras que a gente já vinha divulgando aqui. A Quest, salvo engano, foi a última que mostrou também a queda de popularidade do presidente da República. Todas estão mostrando, né, a queda na avaliação e na popularidade de Lula, que está aí na sua segunda metade, né, do governo, seu terceiro mandato. Pois o que eu tenho ouvido muito dos pesquisadores, né, que analisam as pesquisas com mais profundidade, isso também está reverberando aqui no discurso do Congresso, é que todo mundo aqui tem pesquisa, viu, Diego? Os partidos fazem pesquisa cotidianamente, isso reflete também na forma como eles vão apoiar o governo. É que o discurso do presidente Lula cansou as pessoas. Então, o que está se vendo hoje é que as pessoas estão buscando alguém que prometa a elas prosperidade, que dê a elas a condição de prosperar. Né? A gente vê que com taxas de desemprego as pessoas estão mudando muito, né, para abrir pequenas empresas, microempresas, e ali essa vontade de prosperar, isso vem muito das redes sociais, né, que acabam destacando muito esses influenciadores que demonstram aí rendimentos milionários, e isso acaba fazendo com que o eleitor pense mais nele próprio, no seu crescimento pessoal, do que no crescimento do país. Então, figuras como o Pablo Marçal, por exemplo, que a Justiça Eleitoral aí de São Paulo tornou inelegível, mas é algo que ele ainda pode conseguir reverter, estão crescendo nas pesquisas. O Pablo Marçal, nas pesquisas que eu tive acesso, já aparecia lá em terceiro lugar, quando a esquerda não se divide, por conta justamente desse discurso da prosperidade. Então, ninguém quer saber o passado do Pablo Marçal, todas as amizades enroladas que ele tem, mas esse discurso que ele coloca de que a sua vida pode melhorar. O governo do presidente Lula, isso na campanha já ficou muito claro, se desconectou na campanha municipal, onde a gente viu que o centro ganhou muito espaço, se desconectou com o eleitorado. O presidente Lula tem feito eventos falando apenas para convertidos e enaltecendo a ele mesmo, né? Então, o Lulinha está voltando, o Lulinha está bem, o Lulinha está isso, o Lulinha está aquilo. Não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ir para o supermercado e conseguir fazer uma compra que encha pelo menos aquela cestinha, Diego. Não está dando nem para encher a cestinha. Hoje eu fui lá, comprei um pé de alface, um tomate, umas coisas, deu R$200, que assustado, eu não costumo muito ir ao supermercado. E aí a gente vai sentindo na pele, né, as consequências disso. Então o governo não está conseguindo combater isso, e não é com medidas populistas e reinaugurando, né, várias medidas que o governo já tomou, que o Lula vai conseguir reverter isso. Ainda há tempo? Muita gente diz que ainda há tempo. A gente tem 2 anos ainda para o final de mandato e o governo tem a máquina pública na mão. O problema é que vai queimar muito dinheiro e o país está numa crise fiscal. Não tem articulação política com o Congresso, até agora não se sabe quem vai fazer essa articulação, e o Lula só está conseguindo mexer nos nomes ali do PT. Então, realmente, a situação está muito difícil, e não há marqueteiro, né, que vai conseguir resolver isso, porque como é que ele vai fazer para baixar o preço dos alimentos? Aí tem que chamar o Haddad e respeitar as políticas do ministro para tentar resolver aí o problema da economia. Couto, e aí, meu amigo, a avaliação do governo tá ruim, e do presidente também, né? Muito ruim. Eu acho que esses números que você acabou de citar aí são os piores índices do Lula desde que ele tomou posse pela primeira vez em 2003. Ele nunca teve números tão ruins. Isso está ligado ao que nós falamos antes sobre o atual momento do governo, que parece completamente perdido. Quer dizer, tentou várias coisas, não deu certo, aí a única coisa que fez de prático esse ano foi trocar o marqueteiro, trocar o chefe da SECOM, né? Fora isso, é tudo coisa antiga. Você usou a Andressa usou uma palavra que eu acho que define bem. O Lula cansou o discurso, não é que ele está velho, o discurso é velho, sabe? E as pessoas cansaram disso, é o terceiro mandato dele. Então tinha que ter alguma coisa nova,
Não tem. Ontem, por exemplo, ele convocou uma rede de rádio e televisão. Ele falou de coisas que já eram sabidas, né? O pé de meia, que teve um problema aí, continua aí a discussão no TCU, mas enfim, foi liberado o dinheiro, vão distribuir, começar a distribuir agora. Parece aquele programa do Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? E isso não vai dar certo. Isso já em outras vezes não deu certo. E quanto mais dinheiro o governo gasta, né, maior a inflação, maiores são os juros, e aí vira um círculo vicioso que roda contra o governo, né? Então, por isso que eu digo que está na hora de dar um freio de arrumação geral, reformar de verdade o Ministério, trazer gente nova, com ideias novas, sabe? E iniciar um segundo mandato, o segundo tempo do terceiro mandato, com outras coisas, com alguma novidade, porque estão girando em círculo. Não dá mais para viver do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, isso tudo já está incorporado à população, na paisagem, né? E eu não estou vendo no governo ninguém que possa ajudar o presidente nesse momento a encontrar saídas, a encontrar soluções, novas propostas, novos projetos. Não estou vendo ninguém. Sabe, o Ministério da Fazenda, que até o final do ano passado ia bem, né, conseguiu aprovar a reforma tributária, está uma bagunça ali, porque eu acho que a queda na popularidade está gerando mais queda na popularidade, porque ligou o modo desespero, né, vai por tudo ou nada e não é assim que as coisas funcionam. Né? Lamento muito dizer isso, mas é um momento muito difícil que o governo está passando e não estou vendo a curto prazo as saídas. Não estou vendo nenhuma ideia nova, nada para ser discutido no Congresso. O Congresso só quer saber de emendas, né? A gente fala muito do governo e com toda razão, mas o Congresso também não faz nada. O Congresso não aprovou orçamento até agora. Você imagina, estamos no final de fevereiro e não tem Congresso, não tem orçamento aprovado. Aí deu problema com o Plano Safra, aí corre atrás. O governo está toda hora correndo atrás do prejuízo. É isso que está acontecendo. E isso se reflete em todas as pesquisas. Vamos chamar a Letícia Casado. O único dado positivo que eu esqueci de falar, que eu anotei aqui, é que ele continua favorito para 2026. Né? Não apareceu nessa pesquisa nenhum candidato competitivo da oposição. Né? Então, o que mostra, Diego, Andressa, o Lula está perdendo para ele mesmo. Sim. Esse é o ponto. Verdade, até porque, né, o Bolsonaro não deixa ninguém aparecer da oposição, diz que ele é o candidato, mesmo todos nós sabendo que ele está inelegível, então não abre espaço para que, de fato, né, alguém da oposição se coloque como o adversário de Lula, se assim realmente for, né, em 2026, na disputa à presidência.